Quando eu vou realizar a instalação de um aparelho de ar-condicionado, quantos 1000 BTUs será que eu devo escolher? 9.000 BTUs? 12.000 BTUs? 18.000 BTUs? Enfim. Em outras palavras, qual será a carga térmica necessária para esse meu aparelho condicionador de ar para que ele refrigere bem o meu ambiente? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar em mais este vídeo aqui do canal. Nós vamos mostrar como realizar o cálculo de carga térmica de ar-condicionado para que você não tenha problemas aí na refrigeração do seu ambiente. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. Não se esqueça de pegar papel e caneta para anotar muito bem todos os cálculos e as dicas e deixa o seu comentário aqui depois, se ficou alguma dúvida aqui, o mais breve possível nós vamos te responder. Então vamos lá falar tudo sobre carga térmica de ar-condicionado. Quando nós calculamos a carga térmica de um ar-condicionado, nós estamos querendo saber qual é a quantidade de refrigeração que aquele aparelho deve ter para refrigerar bem o meu ambiente. Então, se eu tenho um ambiente muito grande e eu escolho um ar-condicionado com a capacidade de refrigeração baixa, eu vou ter problemas na refrigeração daquele meu ambiente. E a carga térmica do ar-condicionado é dada em BTU, que significa British Thermal Unit, do inglês Unidade Térmica Britânica. Nós temos outra unidade de medida também, que é o TR, que significa tonelada de refrigeração. Só para você ter uma ideia do que significa calcular a carga térmica de um ar-condicionado. Tonelada de refrigeração justamente é a quantidade, a capacidade de refrigeração que aquele aparelho ele consegue realizar em um ambiente. Um TR equivale a 12.000 BTUs. Então, por exemplo, se eu calculo a carga térmica de um ar-condicionado e chego a, por exemplo, 36.000 BTUs, é a mesma coisa de eu dizer que esse aparelho de ar-condicionado deve ter 36.000 BTUs ou então 3 TRs, ou então 3 toneladas de refrigeração. Mas como é que eu faço para calcular essa carga térmica do ar-condicionado? Como eu faço para escolher quantos 1000 BTUs esse aparelho deve ter para refrigerar bem o meu ambiente? Bom, isso depende de alguns fatores. O principal deles é o tamanho do meu ambiente, é a área do meu ambiente, mas não é o único fator. E eu já vou falar quais são os outros que impactam diretamente no cálculo da carga térmica. A área do meu ambiente é de suma importância e é o primeiro passo para a gente seguir calculando a carga térmica. A área do ambiente, ela é, por exemplo, 20 metros quadrados. A gente pega o comprimento desse ambiente, multiplica pela largura desse ambiente e obtém lá 20 metros quadrados. Ou então, se não tiver uma forma geométrica perfeita, a gente acha a área desse ambiente, que é o primeiro passo. 20 metros quadrados no exemplo. E existe uma recomendação que o aparelho condicionador de ar ele tem que ter no mínimo 600 BTUs para cada metro quadrado. Ou seja, se eu tenho um ambiente que tenha 20 metros quadrados e eu tenho que ter pelo menos 600 BTUs por metro quadrado, isso já dá uma carga térmica mínima de 12.000 BTUs. Mas será que é só isso? Somente isso, se eu escolho um aparelho de 12.000 BTUs, já vai atender a essa minha solicitação? Não vai. E por que eu digo isso? Porque eu disse que o tamanho, a área desse meu ambiente é muito importante, mas não é o único fator determinante para o cálculo da carga térmica do meu ar-condicionado. Por exemplo, a quantidade de pessoas nesse meu ambiente também vai impactar diretamente. Imagina se eu tenho uma área de 20 metros quadrados e eu tenho ali pelo menos 12.000 BTUs, só que começa a entrar muita gente nesse meu ambiente. Começa a entrar uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 10 pessoas. Será que o ar-condicionado vai fazer o mesmo efeito se aquele ambiente tivesse uma pessoa só? Com certeza não. Então nós precisamos aumentar essa capacidade, essa carga térmica desse ar-condicionado. Então, para cada pessoa
nós acrescentamos 600 BTUs. Então, se eu tenho ali uma pessoa, acrescento 600 BTUs. Se eu tenho duas pessoas, acrescento mais 600 BTUs. E assim por diante. Se for um quarto de casal, por exemplo, eu acrescento ali 1.200 BTUs no cálculo, que aí já daria 13.200 BTUs. Se eu já tenho uma sala que existem 20 carteiras ali, mais o local para uma pessoa que fica ali na frente, não é uma sala de aula, eu já tenho que acrescentar 20 vezes 600 BTUs mais uma pessoa, né? 21 pessoas vezes 600 BTUs no meu cálculo, fora a área do ambiente. Então, a quantidade de pessoas também é importante no cálculo da minha carga térmica. Outra pergunta que eu faço para você: será que se essas pessoas estiverem paradas e se essas pessoas estiverem em movimento, também não vai fazer diferença? Com certeza vai fazer diferença. Uma sala de aula, por exemplo, em que as pessoas ali tendem a ficar mais paradas, é diferente de uma academia, que as pessoas ali tendem a ficar em constante movimento. Então depende também da atividade dessas pessoas. Se essas pessoas estão paradas, se essas pessoas estão em constante movimento. Se as pessoas estão em constante movimento numa atividade muito acelerada, como é o caso de uma academia ou outros ambientes que requerem uma atividade mais elaborada, mais elevada das pessoas, eu recomendo que ao invés de aumentar 600 BTUs para cada pessoa, aumente 800 BTUs. Aí já não é uma norma, já não é uma lei, é apenas uma recomendação aí de cálculo que nós fazemos. Será que é só isso? Será que acabou? Ainda não. Nós temos ainda se existem equipamentos eletrônicos naquele meio ambiente, porque os equipamentos eletrônicos eles esquentam, e se eles esquentam, eles roubam ali uma refrigeração que o meu ar-condicionado realizou. Por exemplo, se eu tenho um computador ele costuma esquentar, uma televisão costuma esquentar, um micro-ondas, um forno costuma esquentar. Então nós temos que considerar esses equipamentos como se fossem integrantes, como se estivessem recebendo essa carga térmica também. Então eu recomendo que para cada aparelho eletrônico, para cada aparelho que esquente, eu acrescento também 600 BTUs. Será que acabou agora? Será que eu já posso fazer o cálculo final da minha carga térmica? Ainda não, ainda temos mais um passo que nós não devemos esquecer, que é a quantidade de aberturas que eu tenho naquele meu ambiente, ou seja, portas e janelas. Mas, Igor, como assim a quantidade de portas e janelas? Para mim, ela não vai roubar tanto a carga térmica. Realmente. Mas se eu tenho um ambiente que tem muita abre e fecha de porta, abre e fecha de janelas, você não concorda que a carga térmica que está dentro ali daquele ambiente vai começar a fazer troca lá com o ar de lá de fora? Se a porta fica abrindo e fechando toda hora entra ar quente, e aí não é legal. Então nós temos que considerar isso também. Se é um ambiente que toda hora abre e fecha a porta, abre e fecha a janela, a gente tem que considerar isso no cálculo de carga térmica do ar-condicionado. Alguns outros fatores também podem ser levados em consideração, como, por exemplo, o material de que é feito o ambiente, se o ambiente é feito com paredes de concreto, se é feito com parede de lajota, se é feito com parede de bloco, se é feito com parede de drywall. Tudo isso é levado em consideração no cálculo. Agora, todas essas questões aí que eu falei anteriormente é levado diretamente em consideração no cálculo. Existe um número para isso. Agora, em relação às paredes, o que eu posso considerar ou não, de repente, se for um ambiente mais quente, né, eu posso, depois, lá no final do cálculo, eu posso, ao invés de escolher, por exemplo, um aparelho de 18.000 BTUs, eu escolho um aparelho de 21, por exemplo, 1.000 BTUs, né? Eu escolho um logo acima, se eu considerar que aquele meu ambiente possui muita paredes quentes, né? A altura do meu pé direito é muito elevada, por exemplo, que aí a gente entra num outro cálculo. Aqui nós estamos falando de ambientes comuns, de pé direito baixo, aí até pelo menos uns 4 metros de altura, né, que já não se torna um pé direito tão baixo assim, a gente pode considerar.
Agora, se for um pé direito muito alto, a gente não falou de pé direito por enquanto, e aí a gente tem que levar isso em consideração também. Só que aí, a diferença aqui é que se for um pé direito muito alto, se for um ambiente muito grande, a gente tem que calcular um outro parâmetro, não somente a carga térmica do ar-condicionado, a gente tem que calcular a vazão do ar-condicionado. Nós também temos que calcular. Porque, por exemplo, existem aparelhos, se você pesquisar, existem aparelhos de 18.000 BTUs que têm uma vazão. Existem equipamentos de 18.000 BTUs que têm uma vazão superior. Então, nós temos que calcular a vazão do ar-condicionado também para levarmos em consideração juntamente com a carga térmica para escolher o aparelho necessário neste caso. Agora chega de teoria, vamos para a prática para a gente calcular aí a carga térmica de um aparelho de ar-condicionado de uma forma bem prática. Então vamos lá, eu vou mostrar como é que realiza o cálculo da carga térmica do ar-condicionado, mas para isso aqui eu vou utilizar, até para me ajudar mesmo, eu vou utilizar essa planilha aqui, mas você vai entender como é que funciona o cálculo aí manual se você quiser fazer. Bom, então, antes de tudo, a primeira coisa aqui é que nós podemos perceber que de um lado dessa planilha aqui que nós utilizamos tem os dados para a gente inserir e automaticamente o memorial de cálculo vai aparecer aqui no lado direito e aqui em amarelo quantos 1000 BTUs nós vamos precisar utilizar. Bom, então, o primeiro passo é a gente calcular, né, a área do ambiente e inserir aqui. Então, no exemplo, eu vou colocar 20 metros quadrados, eu vou colocar 20 aqui, apertar Enter, que já aparece aqui para mim automaticamente 20 metros quadrados. E aqui do outro lado, no meu memorial de cálculo, eu já estou inserindo qual que é o fator BTU a ser utilizado por metro quadrado. Então eu estou utilizando exatamente, como eu comentei, 600 BTUs por metro quadrado. Posso aumentar isso daqui? Pode. Isso daqui é um valor mínimo aí recomendado para você utilizar. Mas, por experiência própria, tá bom você utilizar 600 BTU se você seguir todo o passo a passo depois e não considerar somente a área do ambiente. Então, aqui na área do ambiente já está dando para mim 12.000 BTUs. Se eu clico aqui, ó, tá dando a fórmula aqui para mim dessa célula, que é a célula B9, que é justamente a área do ambiente, vezes o fator, vezes a célula M9, que é o fator a ser utilizado por metro quadrado. Logo, 20 vezes 600 dá 12.000 BTUs, ok? E aqui nas esquadrias, está contabilizando 0 BTU, porque eu ainda não coloquei nada aqui. Qual que é a recomendação dessa esquadria? Eu não vou colocar todas as esquadrias que tiver, todas as janelas e portas que tiver no ambiente, não. Eu vou colocar somente aquela que fica abrindo e fechando toda hora, se houver, ok? Então vamos supor aqui que existe somente uma porta no meu ambiente em que fica abrindo e fechando toda hora para a passagem de pessoas. Então eu vou colocar aqui, qual que é o comprimento dessa minha porta? O comprimento é de 90 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, 0,90. Já aparece aqui para mim automaticamente 0,90 metros. A altura dessa porta, vou colocar uma altura padrão aqui de 2,10 metros. Quantidade, uma só. Então eu estou informando para a minha planilha que eu só tenho apenas uma porta aqui, ó, de 90 por 2,10. Não quer saber se é porta, se é janela, o tamanho da esquadria. Então, só tenho essa que me dá trabalho, que fica abrindo e fechando toda hora. Bom, então eu tenho uma área aqui da minha esquadria de 1,89. E olha só o que apareceu aqui na minha parte de esquadrias. Eu estou considerando aqui, na região das esquadrias, 300 BTUs por metro quadrado. Então eu estou acrescentando nessa minha área do ambiente este valor de 300 BTUs por metro quadrado de esquadria que fica abrindo e fechando, trocando ar aí com o ambiente. Tá certo? Não estou considerando 600. Aí você me pergunta, pode-se contabilizar 600, que a minha região é muito quente, pode contabilizar a mais? Pode. Aqui, como eu falei, a partir dos 600 BTUs, que é uma regra, uma recomendação geral aí que se utiliza, a partir daí são apenas experiências, são apenas o que o cálculo de carga térmica, por conveniência, ele vem ajudar a gente. Esse valor aqui não é normativo,
tá ok? Então, se você quiser aumentar, você pode aumentar. Mas aqui, essa planilha aqui a gente tem feito e tem dado super certo com esses valores. E vamos partir para a próxima unidade importante, que é os equipamentos elétricos. Os equipamentos elétricos também contam, como eu comentei, televisão esquenta, computador esquenta, micro-ondas, fogão, coifa, enfim. Vamos supor que nesse meu equipamento tem uma televisão e um computador. Então eu vou colocar aqui, ó, ao invés de 0 para a televisão, eu vou colocar 1 para a televisão e 1 para o computador. E aí somente esse que eu tenho. E aí, olha o que minha célula aqui dos equipamentos elétricos está fazendo. Está pegando esses dois equipamentos elétricos aqui e multiplicando por 600. Então eu estou contabilizando para cada equipamento elétrico 600 BTUs. E olha, aqui embaixo ele já está somando para mim qual que é a carga térmica a ser utilizada, fora a área do ambiente, somando com as esquadrias e somando agora com os equipamentos elétricos. E por fim, a quantidade aproximada de pessoas que circularão no ambiente e como é que elas vão estar, se paradas ou se em movimento. Então vamos supor que a quantidade aproximada de pessoas que circulará nesse meio ambiente, de 20 metros quadrados, contendo aí uma esquadria de 1,89 m², com 2 equipamentos elétricos. Vamos supor aí que apenas 5 pessoas nessa sala, um exemplo, né? 5 pessoas. E olha aqui o que a gente tem que colocar aqui embaixo. Se essas pessoas vão estar em atividade ou paradas, se é um serviço mais de escritório, se é algo mais que não exige tanta atividade física, ou se elas vão estar em atividade. Então eu vou colocar paradas, ok? Então, paradas, não existe muita atividade física, elas não vão estar em atividade constante. E olha o que minha célula fez. Ela contabilizou o seguinte: se eu colocasse aqui nessa célula que as pessoas estariam paradas, ela contabilizaria aqui, ela faria a multiplicação desses 5 pessoas por 600 BTUs. Então, a cada pessoa adicional nessa minha sala seria 600 BTUs por pessoa. Então, se eu tenho 5 pessoas, 5 vezes 600, 3.000. Exatamente o que minha célula colocou aqui. Se eu defino que seriam pessoas em atividade, pessoas se movimentando, ele contabilizaria 800 BTUs por metro quadrado. Desculpa, por pessoa. 800 BTUs por pessoa. Ou seja, se eu tenho 5 pessoas em atividade, eu teria 5 vezes 800, 4.000 BTUs. Então eu vou voltar lá para as pessoas paradas. E aqui eu cheguei numa carga térmica final de 16.767 BTUs. Ou seja, eu compraria um equipamento aí, condicionador de ar de 18.000 BTUs, que é o que tem aí no mercado. Então, para fazer um resumo, primeiro eu contabilizo aqui a metragem do meu ambiente, a área do meu ambiente, e coloco aí 600 BTUs por metro quadrado. Depois, eu coloco as esquadrias que vão estar sempre trocando ar ali com o meio ambiente, sempre aberta, fechando, fecha, abre, toda hora aberta essa minha esquadria. Então eu contabilizo aí também para cada metro quadrado pelo menos aí 300 BTUs, posso considerar mais. Equipamentos elétricos, para cada equipamento elétrico contabilizei 600 BTUs. E para cada pessoa nesse meio ambiente contabilizei 600 BTUs para cada pessoa, ou então 800 BTUs se essas pessoas estiverem fazendo atividade física em constante movimento. E aí eu faço a somatória de tudo, chego na carga térmica a ser utilizada, na carga térmica mínima a ser utilizada em BTUs, certo? Lembrando que aqui nessa planilha eu não estou considerando as paredes, o material de que é feito esse meio ambiente. Aqui, por experiência, daria um aparelho de 18.000 BTUs aqui tranquilo, porque se a gente quisesse considerar o material e tudo mais, ia subir aqui para 17.000 e pouco. Então a gente escolhe um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Também não está levando em consideração aqui a vazão do ar-condicionado, que quando a gente tem um pé direito, uma altura desse ambiente muito alta, a gente tem que calcular a vazão do ar-condicionado.
também não está. Então é uma planilha para esses ambientes aí mais baixos, né, que a gente tem de calcular aí, que é o que a gente mais calcula por aí. Se a gente quiser calcular a vazão do ar-condicionado, aí é um assunto para um próximo vídeo que a gente pode levar em consideração também na hora que a gente vai escolher o aparelho condicionador de ar. Aí você deve estar se perguntando, Igor, como é que eu faço para adquirir essa planilha? Bom, a princípio, essa planilha a gente não estava comercializando, não estava disponibilizando para ninguém aqui na internet. Era uma planilha que somente nós utilizávamos para calcular carga térmica de ar-condicionado e não estávamos disponibilizando para ninguém. Mas, com o excesso de pedidos que nós tivemos aqui, nós estamos começando a disponibilizar essa planilha, a comercializar essa planilha, né, num valor muito bacana. Antes de fazer esse vídeo, exatamente antes deste momento, essa planilha ela custava R$19 até o momento. Mas como nós fizemos um vídeo em especial para falar da planilha, para mostrar a planilha, e aí já fica um pouco mais fácil para você, porque você viu como é que mexe na planilha, você tem acesso a esse vídeo aqui para você assistir de novo, então fica algo mais tangível para você, mais fácil para você. A gente está oferecendo essa planilha por apenas R$14. Apenas R$14 você tem uma planilha na sua mão que você consegue calcular a carga térmica de ar-condicionado em apenas alguns segundos. E assim, para quem trabalha com isso, para quem sabe disso, é uma mão na roda, porque você tem que calcular, para quem trabalha com ar-condicionado, para quem trabalha com laudos técnicos, com instalação de ar-condicionado, ou vai instalar até mesmo na sua casa, é muito importante a gente saber calcular muito bem a carga térmica do ar-condicionado, para a gente não ter problema nenhum na hora da refrigeração de um ambiente. Se um cliente ele nunca quer ter o seu ambiente ali não refrigerado num dia de calor, que com certeza é o dia que vai dar problema no ar-condicionado, é no calor, porque no frio você não liga o ar-condicionado. Então no calor você vai ligar e vai ter problemas no ar-condicionado. E um dos fatores que mais dá problema em ar-condicionado é a falta de carga térmica. É ele trabalhando muito para um ambiente muito grande, sem a gente levar em consideração todos os parâmetros que nós falamos aqui para o cálculo da carga térmica de ar-condicionado. Então, é um investimento muito bom e baixíssimo também investimento para você ter mais segurança aí na hora de calcular a carga térmica do ar-condicionado para o ambiente desejado. Então, se você deseja obter essa planilha e otimizar o seu tempo na hora de calcular a carga térmica do ar-condicionado, mande uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui, mas também na descrição desse vídeo para você acompanhar lá e ver. Ou você pode mandar também um e-mail para a gente, também vou deixar aqui o nosso e-mail e na descrição desse vídeo, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai disponibilizar a planilha para você imediatamente. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e aprendido aí como a gente calcula a carga térmica de um aparelho condicionador de ar. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. O link de inserção dos dados, de solicitação da consultoria se encontra aqui na descrição também. Preencha lá se você tem alguma dúvida em particular para tratar com a gente, se você quer alguma ajuda em algum projeto, em algum serviço de engenharia que você está tendo que fazer, ou então se você está com um problema aí na sua casa, está com um problema que queira resolver, que queira pedir a nossa ajuda de forma particular, mesmo que você more muito longe, mesmo nós estamos aqui do litoral de São Paulo, mesmo que você seja de outro estado, entre em contato com a gente que a gente te ajuda no nosso projeto de consultoria. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto o nosso trabalho. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, isso é muito importante para a gente, e dar o like aqui no vídeo também se esse conteúdo faz sentido para você e te ajudou de alguma forma. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.